Pai do Senhor, meus queridos, que Deus vos abençoe. Vou compartilhar hoje uma palavra muito rápida da parte do Senhor para as nossas vidas, que tem como tema a cultura da segunda milha. Evangelho que escreveu Mateus capítulo 5, do versículo 41 ao 48, que diz: Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus capítulo 5, versículo do 41 até o 48. A versão dessa leitura é da Bíblia NVI, a nova versão internacional. Meus queridos, Jesus, em primeiro lugar nesse texto, e ao longo de todo o capítulo 5 de Mateus, que marca o início do Sermão do Monte, ele está desconstruindo a Corbã. O que era a Corbã? A palavra Corbã em grego significa oferta. Porém, os líderes religiosos da época, eles criaram uma espécie de manual que, com o passar do tempo, passou a suplantar a lei de Deus. Por exemplo, se você ler Marcos 7, versículo 11 ao 13, você vai ver Jesus falando um pouco sobre isso. A lei de Deus, ela dizia que o filho tinha responsabilidade de cuidar dos seus pais quando eles estivessem incapacitados, velhos ou enfermos. Então a obrigação dos filhos de cuidá-los. Porém, a Corbã, esse manual criado pelos fariseus, dizia que se o filho desse uma oferta no templo, ele estava livre dessa responsabilidade de cuidar dos seus pais. Então Jesus ele está desconstruindo a Corbã, esse manual que colocava a oferta acima dos padrões morais e acima da própria lei de Deus. Mais especificamente, no texto que fizemos a leitura, que é onde trata a respeito da cultura da segunda milha, Jesus está falando nesse texto sobre 3 tipos de mentalidade. A primeira mentalidade que Jesus está falando é a mentalidade do publicano. Porque Jesus ele diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, claramente, Jesus está falando aqui na mentalidade de publicanos. E o que significa essa mentalidade de publicano? É uma mentalidade que está fundamentada na barganha. A barganha é um método antigo de comércio em que alguém, para receber alguma coisa, ele precisa dar, precisa trocar, precisa barganhar. E essa barganha visa não uma troca justa, mas sim lucro. Então, na mentalidade do publicano, você servir a alguém é, em primeiro lugar, uma oportunidade de você lucrar
lucrar, é um comércio. Você faz para receber alguma coisa em troca. A segunda mentalidade que Jesus fala nesse texto é a mentalidade de pagão ou gentil, porque ele vai dizer aí no texto que se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E ele segue e diz: se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus está falando de uma mentalidade de pagão ou mentalidade de gentil. De acordo com a palavra de Deus, na concepção divina, existe unicamente dois povos, judeu e gentil ou pagão. Essa mentalidade gentílica a que Jesus se refere é uma mentalidade em que o serviço ele é realizado em busca de reconhecimento, em busca de aceitação. Na mentalidade gentílica, o que serve, ele tão somente busca honras, aplausos ou aceitação. Mas Jesus fala também nesse texto a respeito da mentalidade de cristão, que dentro do texto nos mostra que é um serviço prestado por amor ou motivado pelo amor. E essa mentalidade dentro do texto é uma mentalidade que está em formação. Jesus está tentando trabalhar naqueles que o escutam neste momento para formar neles uma mentalidade cristã, que é justamente o que ele fala a respeito da milha. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso é mentalidade de cristão. E também quando Jesus diz que vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. E ele vai citar o exemplo de Deus, que dá o seu sol a maus e bons e também a sua chuva sobre justos e injustos. Então há claramente uma tentativa de Jesus de formar em seus discípulos, naqueles que o escutavam, uma mentalidade cristã. E como já disse, é uma mentalidade que está embasada ou é motivada pelo amor, um serviço prestado pelo amor. Nesse texto também é importante a gente perceber que Jesus ele fala de 3 tipos distintos de serviço, porque a cultura da segunda milha ela está diretamente relacionada a um serviço prestado. E aí há 3 tipos de serviço. Primeiro, existe o serviço obrigatório, porque a primeira milha estava estabelecida por lei. Como os amados sabem, na época em que Jesus desenvolveu seu ministério aqui na terra, Israel estava sob o jugo romano e havia uma lei no Império Romano que todo cidadão romano tinha por direito estabelecido em lei que uma pessoa que fazia parte dos povos subjugados por Roma era obrigado a levar a carga de um cidadão romano por 1 milha, que dá uma distância aproximada de 1,5 quilômetro. Então Jesus está falando primeiro do serviço obrigatório. A primeira milha era obrigado o judeu caminhar. É por isso que ele diz: se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vá com ele 2, porque essa primeira milha faz parte do serviço obrigatório, estava na lei romana, e o judeu tinha que carregar a carga de um romano, de um cidadão romano, por até 1,5 quilômetro. Nós, como cidadãos, temos também os nossos serviços que são obrigatórios, que são
compromissos cívicos e que são também compromisso trabalhista. Quando uma empresa nos dá um trabalho ou quando o Estado nos impõe alguma carga que é legal, nós temos que cumpri-la. Essa é a primeira orientação de Jesus. Nós façamos e façamos bem todo e qualquer serviço que for obrigatório, que requer de nós no âmbito legal que o façamos. O segundo serviço que Jesus fala aí nesse texto é o serviço voluntário, que é a segunda milha. Essa segunda milha que Jesus fala para você caminhar com a pessoa que lhe obrigar a primeira, ela deve ser voluntária, deve ser espontânea. Então Jesus está dizendo, por lei, você tem que caminhar 1 milha, mas vá voluntariamente 1 milha a mais. Se o nosso compromisso com a empresa em que trabalhamos, com as pessoas que exercem autoridade sobre nós, ela vai até um certo limite, como bons cristãos, se nós conseguirmos absorver a mentalidade de Cristo, nós vamos ainda prestar um serviço extra, vamos além daquilo que nos é imposto e vamos além daquilo que é obrigação. Essa é a cultura da segunda milha. A segunda milha trata-se de um serviço voluntário, espontâneo. Mas Jesus também está falando nesse texto de um serviço cego, cego entre aspas, no bom sentido de que esse serviço obrigatório e esse serviço voluntário, ele também deve ser prestado de olhos vendados, ou seja, sem olhar a quem o fazemos. Eu vou fazer o serviço obrigatório a este patrão, mas não àquele. Eu vou desempenhar o meu serviço voluntário nesta igreja com esse pastor, mas não com outro pastor. Essa não é a mentalidade cristã. Jesus está dizendo que esse serviço, ele deve ser cego. Não podemos olhar quem fazemos. Devemos fazê-lo apenas por senso de responsabilidade e de mentalidade cristã. Porque veja o que Jesus disse. Isso aqui já se tratando a respeito de ensinamentos dos fariseus, não do que estava propriamente dito na lei. Porque ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não o que está escrito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então Jesus está falando de um serviço obrigatório, voluntário, que é espontâneo, mas também que deve ser feito sem olhar a quem. É um serviço cego, porque devemos prestá-lo independente de se darmos bem com a pessoa que nos impõe, se darmos bem com a pessoa a quem nos voluntariarmos ou não. Deve ser cego esse serviço prestado. É importante que nós venhamos a compreender também que a cultura da segunda milha só será possível a cristãos que passaram pelo processo de transformação da mente e atingir o alto grau de maturidade espiritual. Como eu disse no começo dessa palavra, Jesus estava tentando formar uma mente cristã em seus discípulos. Precisamos passar por transformação. Nós fazemos parte dos gentios, dos pagãos. A nossa mentalidade era genuinamente gentílica. Nós servíamos para buscar aceitação, honrarias, aplausos, mas agora devemos ter a mente de Cristo. Olha o que Paulo diz quando escreve aos Romanos no capítulo 12 e no versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero fazer da cultura da segunda milha uma cultura minha, que eu venha a praticar todos os dias e que a cultura da segunda milha faça parte de minhas atitudes cotidianas, se faz em primeiro lugar necessário eu passar por uma transformação de mentalidade. Não vou me acomodar com a mente gentílica, não vou me conformar com a mente gentílica, mas eu vou pedir a Deus e buscar em Deus um processo de transformação mental para que eu possa fazer conforme a vontade de Deus, ter a mente realmente cristã, que é importante. E eu coloquei destacado aqui na mensagem 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo é Deus. E qual é a mente de Deus? É dar o seu sol sobre bons e maus e mandar a sua chuva sobre justos e injustos. Essa é a cultura da segunda milha. Recapitulando, Jesus desconstruiu o Corban porque suplantou a lei. Jesus falou a respeito de 3 tipos de mentalidade: a mentalidade de publicano, que presta serviço para receber alguma coisa em troca; a mentalidade do pagão ou do gentil, que serve em busca de aceitação, de honrarias; a mentalidade do cristão, que esse presta um serviço respaldado, embasado e motivado pelo amor. E ele fala a respeito de 3 tipos específicos de serviço nesse texto. O serviço obrigatório, que é a primeira milha, era lei; o serviço voluntário, que é a segunda milha, para que o cristão vá voluntariamente, a segunda milha, serviço voluntário; e também o serviço cego, porque devemos servir a todos indistintamente, sem olhar se são pessoas que gostamos ou não, se são amigos ou inimigos. E que só vai ser possível nós praticarmos a cultura da segunda milha, primeiro, se eu passar por um processo de transformação mental, deixar a minha mente gentílica ser substituída por uma mente cristã, porque agora, segundo o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. E isso só será possível também quando atingirmos um alto grau de maturidade espiritual. Porque servir a inimigos e amigos só é possível com mente renovada e com uma maturidade espiritual já em nível muito elevado, para que possamos fazer a distinção correta das coisas e entender que realmente a vontade de Deus é que nós, como cristãos, sirvamos a todos indistintamente. Que Deus vos abençoe. Peço a Deus que essa mensagem sirva para a sua edificação.